Fala assim: "Espírito Santo, tu és bem-vindo. Fala, venha sobre mim. Vem me batizar. Hoje alguém vai ser batizado aqui. Misericórdia, só um ou dois, Pai. Hoje alguém vai ser batizado. Acordei de manhã com visões com vocês, eu passando, e as pessoas gritavam, caindo no rio, gritavam. A primeira visão que eu tive quando acordei hoje foi essa, vocês sendo batizados. E o Senhor quer dar o amor dele para vocês. Não existe fogo mais violento que o puro amor de Deus na sua vida. As mudanças estão chegando na sua vida. As mudanças, elas estão chegando na sua vida. Acho que você não compreende essa dinâmica do reino. Você vem numa temporada lutando. Tu luta, luta, tu apanha, tu luta, tu apanha. Mas chega um ponto que Deus dá uma pausa nisso. E fala assim: agora eu vou te imergir numa dimensão que esses antigos adversários, essas tribulações não alcançam mais você. Você não entendeu? Quer continuar do seu mesmo jeito, apanhando? Apanha, você continua, você vai ter unção. Mas Deus quer colocar você em uma outra dimensão para os seus inimigos não te alcançar. Agora você escolhe se você quer entrar ou você não quer. Eu passei por essa fase na minha vida. Lutava, 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 tinha unção, tinha mover, tinha tudo. Mas faltava algo ainda. Até que ele foi e mudou minha realidade. Existem lugares tão profundos nele, ele quer colocar você ali, onde o seu velho homem não vai te alcançar mais. Seus velhos inimigos não vão te alcançar mais. Nem os espíritos geracionais. Aquelas vozes na sua mente, ela vai sair, vai apagar. Você talvez não saiba disso, mas todas aquelas vozes que são opositoras à palavra de Deus e ao chamado de Deus, à verdade dele, o amor dele, esses são espíritos que você acha que é você pensando. O seu eu natural, o seu eu verdadeiro, ele não ama o pecado, ele não ama a injustiça. Ele não quer isso. Então aqueles pensamentos, quanto mais aquela pressão vai e volta na sua mente. São espíritos geracionais que falam na dimensão de sua mente. Que você vai destruir isso. Porque você não vai mais se identificar com isso. O que muitos não conseguem entender é que Satanás é difícil falar na terceira pessoa. Ele fala como se fosse a primeira pessoa, como se fosse você. Aí você acha que é você que está falando, pensar. Você tem que entender quem você é. Por isso que nós sempre batemos naquela tecla. Qual é a sua identidade? Qual é a sua verdadeira natureza? E uma vez que você conseguiu encontrar esse amor, quanto mais você encontra o amor de Deus, o caráter de Deus, mais você se identifica com a verdade de quem você é. Você para de ficar se associando com pensamentos negativos, carnais, diabólicos, perversos. Eles vão ficando tão longe, que eles não conseguem mais aquelas vozes falar com você. Sabe por quê? Porque você está entrando cada vez mais para o reino da luz. Eu ensinei para vocês uma das maiores mensagens sobre o reino da luz no último domingo para vocês. Quem pegou, pegou. Você entende que a luz, ela vem primeiro, antes da maior revelação de quem Deus é. Ela prepara o caminho para Deus. Ela é uma habitação de Deus, porque Deus habita na luz. Ele é luz, ele habita na luz e ele gerou a luz. Você tem que conseguir no seu coração receber mais revelação dessa luz. E você vai se encontrando ainda mais com ele. Não confunda a revelação como se fosse Deus. A revelação está te ensinando quem Deus é. Esse é o trabalho dos 7 guardiões do céu, chamados 7 Espíritos de Deus. Ensinar à humanidade o caminho da eternidade. Eles que vêm trazer a sabedoria divina, o conhecimento divino, a revelação divina, são eles. Vêm trazer o temor, o Espírito do Altíssimo. Os 7 Espíritos de Deus.
Eu já ensinei para vocês as primeiras criaturas incriadas que saíram da própria natureza de Deus. Que você vai encontrando cada uma dessas revelações pouco a pouco. Por que você não encontrou isso antes? Porque vocês não foram ensinados sobre isso. Abaixa um pouquinho o som de fundo agora. A gente fala algumas visões para preparar o coração de vocês. Vocês têm bebido vinho novo, vocês, o espírito de alegria. Só que vocês ainda não entendem o que vocês estão recebendo. Hoje, você vai começar a entender o que é isso. Porque você vai levar uma seriedade maior com isso. Porque você vai entender que isso é uma porta de um mergulho profundo no reino, quando abre no seu espírito. Esta manifestação é para trazer você para dentro de uma dimensão. Quanto mais você vai se embriagando, se enchendo, você vai cair para dentro dela, pô. Aí vai abrir realidades que você não estava vendo. Libertações vão vir, curas vão vir, renovações vão vir. Só que vai ser tão profundo que você não consegue, sensação que você não consegue mais voltar. É lá que vocês têm que ir. Algumas pessoas que recebem dessa unção conseguiu entrar nesse lugar que eu estou falando aqui agora. Tem pessoa que mergulhou tão profundo, que ela atingiu o ponto que Deus quer te levar. Todas as unções que elas começam a se manifestar para te levar em um lugar. As unções, elas vêm para quebrar jugo, vêm para abrir caminhos, vêm para te ensinar, até você acessar uma dimensão. E depois que você acessa uma dimensão, aquela unção se torna ilimitada na tua vida. A unção sobre mim não tem mais limites. Ela jorra, ela jorra, ela jorra, porque eu estou numa dimensão. Agora, quando você está aprendendo ainda com a unção quem ela é, você demora tempo, você fica ali lutando com aquela unção. Mas chega um dia que você passou dessa fase. A unção te ensinou agora as dimensões de quem Deus é. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27. A unção que sai de vós vos ensinará todas as coisas. Então a unção vem para te ensinar todas as coisas. Todas as unções que são depositadas em vocês, elas te ensinam, te revelam, te capacitam a entrar dentro de uma dimensão até que você seja portador do desígnio que o Senhor criou você para serem. Deus criou vocês para ser portadores dos desígnios celestiais, dos reinos do reino. Reinos do reino. Ele chamou vocês para entrar onde os anjos estão, ele chamou para entrar no rio de fogo, ele chamou para vocês entrar na nuvem da glória, ele chamou para vocês entrar em muitos lugares com ele. Dimensões. Quando você começa agora a habitar dentro de uma dimensão, você se torna portador legítimo e guardião de uma unção. Você não só tem unção, você é guardião de uma unção. Ouviu? Anota isso aí, você vai aprender isso aí. Uma vez que você se torna guardião de uma unção, Deus te delega você a autoridade e o domínio para ser a pessoa que vai influenciar, revelar o caráter e os aspectos de Deus pela qual você herdou para dar a eles. Então o seu nível de riqueza, o nível de conceito, o seu nível de classificação no reino do Espírito se torna muito maior. Muito maior. Você não sofre mais para ter unção. Você não precisa mais sofrer para ter unção. Porque você agora está dentro de uma dimensão. E hoje eu estava orando, eu falei: Senhor, se o Senhor não me falar o que tu queres, eu não vou descer para pregar para esse povo. Se o Senhor não me levar a um lugar ainda mais profundo com eles hoje, eu não vou descer. Eu vou deixar eles pregar e vir embora. Ou vou ficar aqui em cima com o Senhor. E fiquei ali em oração. E ele foi me enchendo, até que os guardiões dos anjos começaram a chegar. E chegavam com tanta uva para vocês, meu filho. E só que agora eu via uvas de outras cores. Deus quer levar vocês a uma dimensão que vocês não conhecem da unção do vinho novo. Vocês não conhecem. Os rios do Espírito, isso é rios do Espírito. Essa alegria transbordante é rios do Espírito. Isso aí faz parte do batismo do Espírito Santo que ele te dá. Só que poucos alcançam essa dimensão do batismo. Eu já ensinei para vocês e hoje nós vamos falar sobre os rios e sobre batismos. Nós vamos dar continuidade àquilo que eu comecei lá em São Paulo.
Cadê o sedento? Não é possível, cara. Você sabe por que vocês não se associavam com os 7 espíritos de Deus? Porque vocês não eram ensinados. E uma vez que você não é ensinado a ter associação, comunhão nessa dimensão, você perde participação no reino de bênçãos que já estavam disponíveis para vocês, mas vocês estão impedidos por falta de ensino e fundamentação. Olha o que eu comecei a ensinar de um tempo para cá, ó, quantas coisas vocês já acessaram rápido aqui no ministério. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Fala, sim ou não? Ó. Agora, se eu não ensinasse isso, vocês não teriam acesso. Só se alguma pessoa que tem acesso a essas dimensões e for designado por Deus te desse isso. Fora isso, vocês não iam saber. Porque no livro de Efésios capítulo 2, versículo 20, nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Estamos sendo edificados, construídos pelo fundamento que Deus deu a eles. Eles são fundamentos vivos. Um dia eu consultava mais a Deus sobre a unção apostólica, ele me ensinou algo profundo, ele me levou em espírito. Eu me via no chão, via jovens na parede, eu falava assim: isso aqui que é ser santo. Eu ficava parado. Vocês estão entendendo eles? Estou me entendendo agora. Eu falei assim: isso aqui que é o poder de Deus, ó. Eu ficava só reto no chão. Eles entendiam olhando para mim. Aí Deus falou: o apóstolo, ele é um fundamento vivo. É o fundamentador do meu reino. Então ele tem que se suportar como coluna, porque você se torna um fundamento para dar às pessoas os alicerces espirituais, construir dentro delas. Os apóstolos são chamados no reino eterno nas 12 colunas do templo da Nova Jerusalém. Então os apóstolos são colunas. Talvez, eu não sei, que Deus me dê essa graça. Não do templo onde os 12 já têm, mas pelo menos em algum lugar eu vou estar com uma coluninha pequenininha, mas eu vou estar lá. Por causa do tipo de glória que o apóstolo carrega. Os profetas também. Então vocês têm que aprender, eu desci com o meu coração um pouco também apreensivo em relação a vocês. E eu pensei no futuro de vocês. Eu falei: Senhor, eu não retive seus tesouros dessa igreja, desse povo. Mas o problema é que eles não sou eu. Vocês não sou eu. Você não é o meu coração é o meu coração. Então eu não garanto que você vai usar tudo que Deus te deu para o benefício do reino. Que daqui a alguns anos você se desvie e se torne pervertido com essa unção. Ganhando dinheiro e fazendo riqueza para vocês. Porque vocês vão aprender cada vez mais o acesso. Mas vocês vão prestar conta diante de Deus. E eu orei e falei: Deus, não deixe meus filhos me trair, não. Porque muitos de vocês vão me trair no futuro. Infelizmente, faz parte do processo. Porque Satanás, ele cedia os filhos. E não teve um ministério na terra que não passou por isso. Não teve um. Mas a conta é com você, já estou te avisando hoje. Um dia você vai ser citado a me trair. Não só me trair, trair Jesus, trair seus irmãos dentro da igreja. Porque Judas foi incitado. Judas esteve com o homem mais santo da terra. E ainda conseguiu encontrar em Jesus motivo de tropeço. Tropeçou na pedra fundamental. Então eu quero alertar vocês para o futuro que está chegando em vocês. Porque quando a grandeza começa a vir, posições começam a vir, se vocês se esquecer desse fundamento, vocês vão tropeçar em cima do próprio fundamento. E é o que Satanás quer. Pessoas que tenham acesso, mas que não vivem na comunhão com o Eterno. Satanás, ele ser andava a terra, apresentou-se diante do Eterno, entre os anjos. Mas era um ser desviado da glória. Mesmo tendo acesso, ele não pertencia mais ao reino. Muitos têm acesso por causa das revelações e o espírito deles evoluíram e tomaram esses lugares. Mas eles saíram do lugar da intimidade com Deus. Então é o seu caráter, é o seu coração. Se você não crescer em amor, em humildade, simplicidade, o diabo só precisa de um pouquinho de vaidade em você. Ele não precisa de muito, é só um pouquinho de fermento ele venda toda a massa. Ele quer que você fique vaidoso com a sua unção, fique vaidoso com o seu dom de pregar, vaidoso com a glória e as riquezas que ele vai te dar, que Deus te dá. O diabo ele corrompe o homem com aquilo que o homem mesmo recebe do próprio Deus, porque ele se corrompeu com as coisas de Deus, porque tomou para si.
o futuro que você Deus livre vocês disso, Deus livre vocês disso. Porque o próprio Jesus orou no livro de João capítulo 17: "Pai, eu te faço um pedido, livre eles do maligno". Eu guardei eles, mas só se perdeu um, o filho da perdição. Olha a oração de Jesus, é a preocupação de Jesus: "Pai, todos que tu me deste, o nome que tu me deste, eu guardei eles debaixo desse nome. Só um se perdeu para se cumprir essas escrituras. Mas eu peço quando eu sair daqui que o Senhor os guarde, livre eles do maligno". Olha a preocupação de Jesus. E uma vez que eu entrei nas dimensões do reino, eu conheci coisas que eu não quero, não desejo para ninguém, um ser humano conhecer isso. Quando eu vi o príncipe do poder do ar, quando eu conheci o dragão vermelho, quando eu vi coisas tenebrosas que você não pode dormir dias, aí você vai saber quem Satanás é. Quando os querubins caídos aparecem para você e você tem que resistir aquilo a noite inteira, é horrível ver aquilo de frente com você. Então vocês estão diante de homens de autoridade, sou homem de autoridade porque Deus me delegou isso. Meu corpo físico está aqui, mas meu espírito não está aqui. É muito além daqui. Nós estamos em dimensões de governo. Essas revelações, elas chegaram por causa das dimensões que nós entramos. E a dimensão onde você habita é da onde você extrai o seu conhecimento revelado, para ensinar e nutrir as pessoas com conhecimento. É uma dimensão do Éden, onde eu estou e onde vocês já estão, mas os seus olhos perceberão conforme a pureza aumentar em você, conforme a sua dedicação à luz que Deus tem dado a vocês. Se vocês andarem na luz, como Ele está na luz, a sua comunhão será perfeita. O reino da luz é um reino profundo, mas você ainda não percebia isso. Mas agora vocês vão perceber. Porque depois que já fundamentei, já entreguei a vocês as mensagens, cabe a vocês agora nutrir o coração de vocês com orações, meditações na palavra, pedir especificamente sobre aqueles reinos. Agora, de agora em diante vai acontecer algo com muitas pessoas aqui dentro, não vai ser poucas. A partir de hoje, eu já tenho falado sobre os rios e algumas pessoas conseguiram entrar nisso. Só que algumas palavras-chaves eu vou te falar. E essas palavras vão ativar no seu o conhecimento revelado em você, que vai produzir mais luz, mais entendimento sobre o que eu vou te ensinar, e você vai começar agora a ter um acesso de algo que você não tinha na sua vida. É para isso que vocês estão aqui hoje. Então, se eu fosse você, meu filho, lutaria para entrar e pegar essa palavra hoje com todo o seu coração na sua vida. Hoje eu vou ensinar para vocês sobre 8 batismos e o propósito dos batismos. Quando eu estava no chão, sendo quebrantado pelo Senhor, eu estava chorando muito. Na hora que eu estava escrevendo o batismo da nuvem de glória, a pastora Roberta começou a cantar sobre a nuvem da glória. Eu entro nela, mostra-me a tua glória, eu estava acabando de escrever a revelação. Eu não aguentei, eu comecei a chorar, que você quebrantar. Agora presta atenção o que vai começar a acontecer com você de agora em diante. A sua vida nunca mais será a mesma. Então, se você está com um impedimento no teu coração, se eu fosse você, tirarei isso agora. Você não vai conseguir entrar nisso se você tiver com falta de perdão em você. Você não vai entrar nisso se você tiver com julgamento contra o seu próximo. Você não vai conseguir entrar se você tiver pecados que você não confessou. O pecado te impede, a falta de perdão te impede. Ela só te prejudica. Pecados não confessos só prejudicam vocês. Uma pequena fração você sente, mas você não pode entrar, porque você está impedido, o reino das trevas te impede. Eu vi Jezabel aqui, querendo impedir muitos de vocês do reino. Quando eu vi ela estava com acusações. 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 Então, todos vocês que estão aqui, ela está lutando numa dimensão para impedir, mas você não vai permitir isso. Quando eu comecei a adorar que eu continuei, eu fui para queimar, eu arrebentei ela aqui em cima, queimou, vá, rasgando, rasgando Jezabel. Aí que eu soltei mesmo o negócio, falei: "Quero nem saber se violão que tá ruim, eu vou soltar o que eu tenho aqui agora".
porque veio a ira santa contra o Espírito, eu vi. Vocês conseguem aprender? Vocês estão aprendendo, absorvendo? Vocês conseguem aprender muito mais pela observação, com a intuição, do que até com a própria cognição sua. Se o espírito intuitivo está aberto, a intuição, teu coração está aberto, você não só está aprendendo, você já está sugando o espírito da palavra. Isso é fome e sede, o canal está aberto. Ao rio conecta. Essa é a dimensão do espírito. Esse está em espírito ouvindo a mensagem. Então você pode estar só em carne ouvindo a mensagem. E você pode pegar tão pouquinho disso. Você tem que conseguir estar em espírito, por isso que nós adoramos tanto. Para abrir o portal do reino do som, da dimensão da adoração, para os anjos ministradores virem ajudar vocês e puxando vocês, vamos puxar esse povo rápido, pegar eles. Eu lembro que estava em São Paulo, aí Jesus apareceu para mim, né? Foi lindo. Ele falou assim: traga eles para dentro do meu rio. Irmão, cada pessoa que eu ministrava, eu falava, entra no rio, eu me via, eu entrava com vela. Cada pessoa que eu levava, eu sentia a glória dobrar. Eu falei assim: eu não vou aguentar mais, é muito bom. Eu falei: Jesus, é extraordinário. Só que é uma dimensão. E você tem que entrar agora no seu coração, no seu entendimento. Eu estou transferindo uma mentalidade revelada. Abre aí, Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versículo 8. Ó, e vou dar uma dica para vocês. Gênesis 2, 8, tá? Eu vou dar uma outra dica para vocês aqui agora. Aprendam a gravar este nome santo, sagrado, Yahweh. Não é Yahvé igual o português fala, não. É Yahweh. Eu ouvi os anjos falando. Os judeus ensinam Yahweh. Em inglês se fala Yahweh, não Yahvé. Então fale do padrão, no ponto correto. Yahweh. Repete comigo. Yahweh. Esse é o seu pai. Yahweh é o seu pai. Quando você começar a entrar na frequência do nome do pai, você vai perceber toda a criação canta o nome dele. Os passarinhos cantam o nome dele. A onda do mar, Yahweh. Você vai ouvir o vento cantando o nome dele. Você começa a ouvir o nome de Deus, a criação louvando, porque o Salmo diz: tudo que tem fôlego louve ao nome do Senhor. Toda a criação canta o nome dele, até os passarinhos, e você é ignorante, religioso, e você que é filho de Deus, de Elohim, não adora o nome de Yahweh. Até os animais do campo cantam o nome dele. Está na Bíblia, vai para Salmo 130, vai Salmo 138, 39. Até os animais do campo cantam ao nome do Criador. Você imagina, você consegue entender a grandeza dele, de quem ele é? Yahweh, o seu pai? E eu vou falar sobre o batismo no pai. E hoje eu quero que você perceba essas palavras que eu estou te ensinando aqui agora. Primeiro, eu vou te mostrar para você em Gênesis 2:8. Ora, Yahweh Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. Depois eu vou falar porque os 4. Agora aprenda. Aqui é o rio, um rio. Esse rio que estava no Éden, esse rio que fala em Apocalipse 22, já vou abrir. Esse é o rio chamado Rio da Glória.
E o tema da mensagem hoje é o rio da glória. Esse é o rio principal que dá acesso a todas as dimensões do reino do Espírito que Deus vai te levar, te imergir nos batismos, chamado Rio da Glória. É o principal rio que corre debaixo do trono de Deus. Coloca Apocalipse 22 para mim, versículo 1. Eu estou ensinando para vocês aonde eu estou em espírito. Hoje é o seu dia, aproveite. É um dos dias para ser mais glorioso nesse lugar, é hoje. É para ser um marco na sua vida. É para ser um marco na sua vida. A glória de Deus, ela está aqui, a glória de Deus está aqui. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, que passa no meio da rua principal da cidade, de uma de outra margem. Rio, o rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Ok, pode voltar, deixa no versículo 1 agora. Uma das coisas que sai do céu é o rio da glória. A importância, ou é importante vocês entender, o que significa o rio da glória? E por que o rio? Porque esse rio está ali, ele sai do trono. Por que ele está fluindo? Porque fala das nações, da cura das nações, por quê? Você tem que aprender a se questionar por que está ali. Por que Deus levou João para revelar isso a João? Uma vez que vocês não têm acesso ao rio, você perde o refrigério, você perde o renovo diário, você perde boa parte da vida eterna que já está jorrando como rios no seu ventre. Eu vou te mostrar essa conexão entre o rio da glória e os rios do Espírito no seu ventre, da glória de Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala desse rio que flui no Éden. Então, dentro do Éden tinha um jardim, que esse rio regava o jardim. Era um lugar de habitação e da comunhão perfeita entre Deus e as suas criaturas. Você tem que entender que Deus criou o homem terreno em uma região da terra, Etz, ou Eretz em hebraico, do barco vermelho. Ele tirou o homem, formou o corpo do homem. Depois ele pegou o que ele formou e trouxe esse homem para o jardim, ok? E colocou o homem no jardim que estava no Éden. E o que é o Éden? O Éden é a eternidade. O que é o Éden? É a região aonde nós estamos em espírito exatamente neste momento. Queira você perceber ou não. Se você nasceu de Cristo, você está lá. Só que para você ter acesso e começar a perceber e a sua natureza entrar em compatibilidade e acesso a isso, você vai ter que começar a receber uma nova revelação e um acesso que Deus vai dar para você aqui hoje. Aí você escolhe depois disso, se você quer padecer na carne ou você quer viver dentro do rio. Você vai ter uma escolha depois desse evento. Vocês vão ter uma, eu estou falando diante de Deus com você. Só de começar a falar do rio, eu entro em consonância que isso eu sinto ele já fluindo. Ontem eu ia sair, estava saindo aqui, já era 1h da manhã, e pouco da manhã, acho, ou mais. O rio caiu em cima de mim. Pá! Fui pro chão, fui me arrastando pro escritório. Eu não conseguia nem mais levantar. Fiquei uns 30 minutos ali. Depois que eu levantei, era como se eu tivesse dormido e acordado. De tão renovado que estava todo o meu ser. Fui dormir 3h30 da manhã e levantei 6h da manhã hoje. E vim embora. Saímos aqui de madrugada, fui lá pro Recreio e voltei pra cá. O Bispo Douglas teve a mesma sensação. Ele falou que ele entrou no rio
que ele falou que não queria sair do rio. Ele falou que podia toda a igreja ir embora, que ele queria ficar sozinho no rio, egoísta, né, ficou sozinho, mas ele entrou, ele teve a mesma experiência que eu tive. Acordamos de manhã, ele falou que parece que dormiu a noite inteira, de tão renovado que acordou, tão pleno que acordou. E por que Deus te dá o acesso ao rio da vida? Porque esse rio no Éden, ele regava e trazia vida para todo o Éden, para todas as árvores, para o ser humano e tudo que estava ali dentro. Recebia a vida que saía da água a água do rio da glória. Nós não sabíamos disso, mas agora vocês vão saber. Muitos homens ungidos no mundo, todos os homens ungidos que entram na dimensão da glória sabem muito bem desse rio. Conhecem esse lugar com Deus. Porque eles não conseguem ter multidões, levar multidões ao avivamento e se moverem se eles não tiverem acesso a isso. Embora muitos não ensinam sobre isso, deveriam ensinar as pessoas sobre isso. Porque Deus agora está abrindo revelações para esse tempo, para a nossa nação. É porque é um tempo que, se nós não entrarmos nessa dimensão, nós vamos sofrer. Precisamos estar num lugar de proteção profunda. Um lugar aonde vocês não precisam mais ficar sofrendo para ter comunhão com a presença e a glória de Deus. Falei, se você pegou, você pegou. Eu não vou no monte para ter mais de Deus, eu vou no monte para mim me entregar mais a Deus, tá? Eu só quero estar lá com ele, eu quero só me entregar, eu quero ficar quieto com ele. Eu vou por um propósito específico, um propósito. Eu não preciso ir lá procurar o que eu já encontrei. Eu preciso lá estar com aquilo que eu encontrei. E às vezes dentro do meu quarto, na igreja, às vezes na rua, as dimensões elas vêm tão mais poderosas que no monte, meu querido. Então não confunda as coisas, não é o monte, é a sua entrega, é a sua entrega. Mas quando nós estamos passando o processo, nós demoramos a entrar nas revelações, as pessoas passam muito anos sacrificando a vida. Elas vão para lugares, elas sofrem, elas vão para monte, sobe 12 horas no monte, 9 horas para chegar no lugar, para acampar e volta pior do que chegou lá. Aí você pega uma pessoa aqui dentro que nunca subiu um monte aqui e tá com mais glória do que essas pessoas que sacrificam tanto, porque elas não têm revelação. Elas lutam fora de uma dimensão. Eu conheci pastores que ficou 5 anos no monte aonde eu subia, 5 anos lá em cima morando, no meio da mata. Desceu pior do que estava, que subiu. Desapareceu. Desciam transtornados, arrogantes. Não é qualquer pessoa que tem acesso ao reino assim não, meu querido. É Deus que convoca. Deus convocou Moisés para o monte, sobe o monte. Deus convocou Elias, vai para o deserto e sobe o monte. É propósitos específicos. O Espírito moveu Jesus. É um chamado para isso. Agora tem lugares que é lugar de oração, que as pessoas se reúnem, é muito bom, tem dimensões abertas, faça isso, faça isso. Mas tem pessoas que estão fazendo coisas que Deus não pediu para elas estão fora do rio, elas estão fora das dimensões. Os meus encontros mais profundos com Deus, irmão, nem todos foram no monte, foram dentro de um escritório trabalhando com meus 19 anos de idade. Não limite nem restringe o que Deus pode fazer na sua vida onde você está. Das maiores glórias que eu vi na minha vida foi lá na favela, quando eu morava lá na comunidade, dentro daquela igrejinha, naquele lugar terrível. Então não importa onde você esteja, vocês vão ter que aprender a acessar o reino da glória. É para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês. Porque eu vim de lá. Eu passei por todo o sofrimento. Mas eu venci. Eu venci. E hoje eu entendo o que acontece com vocês. Eu entendo o que acontece com o sofrimento. Eu entendo o que as pessoas estão passando. Então eu tenho dado o melhor para vocês, mas não peque contra isso. O futuro vai ser grandioso de vocês. Olha, você ser reprovado em um nível no primeiro degrau e tomar um tombo do primeiro degrau é uma coisa. Mas quando você está em lugar alto, a queda pode levar você para o inferno. Pode acabar com a sua vida.
Então, antes de Deus me levar nos degraus da glória, ele teve que certificar que eu estava preparado para mim não cair dali. Eu tinha uma experiência em 2024, Deus falou assim para mim, me levou uns degraus, eu subi no Monte Santo, no santuário do Altíssimo, onde estavam as criaturas viventes. Eu vi. O Altíssimo falou do trono comigo no meio do fogo. Volte 3 degraus para trás e me espere em 3 degraus atrás. Eu fazia em espírito assim. Falou: "Você ainda não está preparado, o que eu vou te revelar. Espere mais um tempo". Eu falava: "Não". Eu voltei em espírito, eu falei: "Não". Pra que eu fui falar não? Aí que eu sofri mais ainda. Eu via dimensões, via coisas extraordinárias, coisas lindas e vivendo coisas extraordinárias, mas no meio de um sofrimento terrível. As glórias só aumentando, mas eu falei: "Senhor, por que eu estou passando por isso?". O Senhor falou assim: "Estou preparando o seu lado humano. Eu estou derrubando mais ainda do seu velho homem. Eu estou construindo mais ainda algo que você vai entender só amanhã, só depois". Aí virou o ciclo de um ano. Aí subi. Falou: "Agora sim, você está aqui". É isso. Deus está pre o Espírito Santo está preparando você para você entrar em lugares de habitação, dimensões, para vocês dali influenciar os homens da terra, liberar os rios sobre a igreja, sobre as almas, sobre aqueles que estão morrendo lá fora, sobre as nações. O que eu vou dar para você, se você prestar atenção, se você pegar, vai ser uma das melhores coisas que eu vou poder fazer para tua vida hoje, e é hoje e agora. Dá glória a Jesus Cristo aí. João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O problema então é que a igreja, ela não foi ensinada a se associar, se identificar com os rios. Esse é o grande problema. Uma vez que vocês não são ensinados, você perde a capacidade intuitiva, perde a capacidade do seu entendimento e a habilidade de orar dentro desta dimensão. Toda a revelação construi em vocês uma nova forma, uma nova formatação de oração. Fala: "Oramos a partir da dimensão e das revelações que somos portadores". Então, uma vez que Deus foi me revelando a natureza de quem Ele é, eu fui habitando, fui entrando em lugar de habitação, as minhas orações mudaram, porque eu oro de acordo com aquilo que eu enxergo, que eu vejo. Então vai chegar um tempo na sua vida que você não vai mais fazer oração de sofrimento diante de Deus. Que você não vai mais ficar fazendo orações só por suas necessidades da sua vida. Você vai esquecer que você não vai ter mais necessidade. Você não vai ter mais. Você vai ser provedor, você vai ter uma fonte em você de provisão. Ele vai estancar os seus problemas emocionais, vai acabar. Tem uma hora que tem que acabar, você não é chamado para ficar com isso pro resto da tua vida, meu querido. Tem uma hora que você tem que ser liberto, tem uma hora que tem que acabar. Tem uma hora que aqueles problemas já tem que ir embora e não fazer mais parte da tua vida e não mais sugar você na oração. Eu gastei muitos anos da minha vida orando sim para minhas causas, minhas necessidades, minhas libertações, pela minha família. Eu era o meu próprio intercessor, então me desgastei muito por mim mesmo. Mas chegou um tempo que você está livre, que agora o teu tempo é ficar no rio, ouvindo, absorvendo. O problema, pastores, é que muitos líderes, grandes homens que eu conheço, entraram nos rios e eles vivem lá dentro, só que não ensinam como entrar. Eles estão em uma dimensão, eles não caem mais ali. Estão pleno, mas se esqueceram dos que não estão no rio. Usaram os rios do acesso que eles têm e comercializaram a sua unção. Há muitos ministérios globais que o Senhor está corrigindo nesse tempo. Eu falo com Deus: "Senhor, me livre e livre os ministérios no Brasil de cair nesse juízo, de ser julgado e cortado, porque a coisa está muito séria para a igreja nos últimos dias". Em alguns minutos, daqui a pouquinho, muitos vão passar uma experiência hoje que eu espero que vocês dêem novos frutos.
Porque se vocês são colocados as suas raízes em águas mais profundas, seus frutos têm que ser melhores ainda. E se vocês não manifestar o amor de Deus, vocês vão perder acesso. Fala o amor de Deus. Todos os propósitos que vocês vão receber aqui, o Senhor vai aperfeiçoar o amor dele na sua vida. Hora e outra eu começava a chorar subitamente e gritar lá em cima. Porque o rio do amor de Deus vinha, que é a sua glória. Então fala, é tempo de uma grande mudança na minha vida a partir de hoje. Agora vocês estão aprendendo sobre o rio da glória e vocês vão aprender a acessar o lugar de renovação, de restauração da sua vida. Fala, o rio da glória é lugar de restauração e renovação para minha vida. Fala, cura para o meu corpo físico, cura para minha alma, para as minhas emoções. Agora escute o que acontece comigo. Todas as vezes que eu tenho alguma batalha e aquilo vem contra minhas emoções, contra o meu corpo, o cansaço, o desgaste, o que acontece? O que acontece é que Deus me pega e me joga no rio. É quando você sai do rio, você está normal, aí você procura aqueles problemas. Eles não estão ali mais. Aquele cansaço não está mais ali. Dentro do rio tem todo o suprimento para a sua vida, para tudo que você precisa. Só que foi roubado a revelação. A igreja primitiva, os fundamentos dos apóstolos foram fundamentados nisso, na glória de Cristo, na glória do reino da glória. Tudo que Paulo mais ensinou foi as riquezas da glória, lugares da revelação. Irmão, Paulo não ensinou menos do que eu estou falando aqui para você. Mas eles pegam as epístolas, distorcem os fundamentos ali dentro, tiram, ou melhor, não enxergam o que Paulo está falando. Então reduz o reino, o evangelho, por causa da arrogância, orgulho, acham dono do saber de tudo, e querem dar para as pessoas o quê? Palha. Palha. Doutrina sem revelação é palha, não sustenta você. A doutrina de Cristo é a revelação direta de quem ele é para você. É a experiência direta com o Espírito do Santo, o Espírito da glória. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, nós temos o ministério do Espírito. Com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. O que quer dizer com a face descoberta, querido? O Senhor está tirando todos os véus de impedimento da nossa vida, que nós não nos deixávamos enxergar as glórias desses rios, as glórias dos batismos. Você está comigo? Fala amém. O batismo, batismos, tá? É uma chave básica do fundamento da Bíblia. Abre para mim o livro de Hebreus capítulo 6, versículo 4. Ok. Versículo 1, desculpe. Sendo assim, considerando conhecidos ensinos básicos a respeito de Cristo, prosseguimos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atitudes inúteis que conduzem à morte, da fé em Deus e dos avança, da instrução acerca dos batismos, da instrução acerca de batismos, da imposição de mão e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, hoje o que você talvez vá ver como profundo era assunto básico para eles. Eles estavam no profundo. A igreja primitiva estava no profundo. Nós não. Paulo pregava ao ponto de Atos 19, os bruxos da cidade que mexiam com necromancia, feitiçaria, traziam seus livros de ocultismo, feitiçaria, queimavam publicamente, confessavam seus pecados publicamente. Os feiticeiros se convertiam, uma onda de glória estava sobre a cidade, arrastando todos que estavam nas trevas para a luz. Aonde Paulo estava era tão grandioso que ele estava vivendo, tão grandioso, que milagres, prodígios extraordinários, maravilhas que Deus fazia por intermédio das mãos de Paulo.
que até o ponto dos lenços que saíam, os pedaços de pano que saíam do corpo dele, que enviavam para ele, expulsavam demônios, curavam enfermos. Nós estamos no raso ainda. Você só está começando. Eu só estou começando. Eu só estou começando. Se a gente for humilde, Deus nos elevará nas profundidades. O problema é que a pessoa cura uma dor de coluna e já fala que está fazendo prodígio, maravilhas. A igreja está cheia de arrogância, se você não está vendo. As pessoas ministram, alguém é curado e fala que está fazendo uma maravilha, está fazendo nada. Maravilha vai ser quando perna aparecer, quando olho aparecer, quando os mortos ressuscitar. Nós vamos chegar lá, nós estamos chegando lá. É isso que é profundidade, nós estamos no raso. E o povo está chamando de avivamento curador de coluna, cair no poder. Avivamento é quando os bruxos da cidade começar a se converter, meu querido. Avivamento é quando você sair daqui dentro, meu filho, a primeira pessoa que você encontrar na frente vai cair para trás só de olhar para você cheio de glória. Que avivamento o quê? Tá cheio de hipocrisia, cheio de arrogância esses ministérios. É porque tem um monte de mansãozinha. Irmão, para de hipocrisia, irmão. Se eu me prendesse a isso, eu estava na vaidade, fazendo evento para ir para tudo quanto é lugar no Brasil. Mas eu me escondi nele, estou anos ministrando só para dentro, para vocês. E Deus trouxe o povo de fora para mergulhar no rio aqui dentro. É vaidade, tá cheio de vaidade, pastor. Agora que eu tô encontrando realidades que, meu Deus do céu, achei que tinha alguma coisa. Agora eu estou encontrando coisas muito mais profundas. Porque agora eu tô encontrando aquele amor mais profundo. A natureza do Deus que é amor, o Deus que é luz. Os reinos se abriram para mim, o reino do som, do fogo, da glória, as criaturas viventes. Falei assim, agora eu tô chegando lá, Senhor. Porque Deus só pode dar profundidade para quem tem maturidade. Então tem muito menino brincando com unção, com poder, estão chamando de avivamento e milagre e prodígio. Que milagre e prodígio? Cara, cura uma pessoa que volta e chegou de um olho, estava com a vida basada. Não, isso não me encanta, não encanta Deus. Nós vamos precisar entrar em lugares ainda mais profundo. Que quando nós chegarmos lá, nós vamos arrastar multidões para o reino de Deus. Tá chegando a hora, ano que vem é o seu envio, ano que vem é o seu envio, porque Deus já derramou sobre vocês muita glória, muita graça. Ele espera que nós venhamos ser participantes do Espírito Santo. Quem quer ser um participante do Espírito Santo? Então nós não estamos mais na creche, amém? Sai do berçário, sai da creche, avance para a participação do Espírito Santo. Seja homens e mulheres de valores responsável com as dores de Cristo, com a cruz. Fala, eu faço parte do reino. É isso aí. Ele quer te dar autoridade de rei e sacerdote sobre vocês. Ele quer que você reine nas dimensões e sejam responsáveis com elas. Guardiões dos depósitos eternos que foi colocado em vocês, para a distribuição das revelações dos desígnios de Deus para essa nação, para as nações, para a terra, para os povos, para as almas que vão chegar nas igrejas que Deus vai levar vocês. Vamos ou não vamos? Poucos da igreja ensinam sobre os rios, ou melhor, sobre o rio da glória de uma forma fundamentada, concreta, dentro dos processos verdadeiros. Poucos estão ensinando sobre isso. Poucos. Agora chegou o nosso tempo de liberar isso, de ensinar sobre. Chegou o meu tempo. Deus me deu essas revelações para esse tempo agora. Fala amém. Precisamos estar familiarizados com o rio da glória para que possamos ter acesso àquilo que é nossa herança. Escute o que estou dizendo para você. Você não precisa ficar numa sofrência para acessar isso. Você precisa pegar uma revelação, um entendimento, começar a construir uma fé em cima disso agora. A fé, ela abre o acesso. Ela é dimensional, ela vai te colocar a mente, alma, coração numa realidade viva em você. Assim como Jesus, ele é real e tangível em você, a palavra que eu estou te falando aqui agora, o rio é vivo, é real e é tangível. Da mesma fé que você tem da mesma forma que você tem consciência da sua fé, você vai ter consciência do que eu estou falando agora para você. Repete comigo, da mesma forma que eu tenho consciência da minha fé, eu vou ter consciência do rio.
Você tá vendo? Eu tô trabalhando aqui na sua mentalidade. Tô trabalhando. Pra ver se desperta isso em você, pra você pegar esse negócio que eu vou começar a abrir agora. Hum. Toda a dimensão que nós não somos ensinados, tudo que a igreja não tem revelação, ela perde acesso, ela perde o entendimento, relacionamento com aquilo que eles poderiam ter. Então, você já poderia ter isso há muito tempo, mas você não teve, porque você não ouviu e não entrou nisso. Mas agora você está ouvindo, eu vou levar vocês dentro dessa dimensão, ok? E uma vez que vocês são colocados ali dentro, aprenda a viver consciente do rio. Eu estou todos os dias agora vendo o rio. Todos os dias eu vou orar, eu fico ali de frente com o trono, fico vendo o local, vejo a escada, vejo tudo, daqui a pouco, pum, ele me leva. Aí quando ele leva eu já sinto que aquilo me toma. Vocês vão sentir a água viva do rio caindo em você como uma cachoeira, para encher, para renovar e capacitar você. Ele já está correndo, mas eu preciso te ensinar algo, senão você já estaria tudo mergulhado nele já aqui agora. Deixa eu ver se alguém aqui pode ser o primeiro, Senhor. Deixa eu ver se alguém já pegou a revelação. Isso. Você tá tímido? Tá com vergonha de mergulhar? Tá com vergonha? Mergulha. Olha, legal. E hoje é muito vinho, hein, muito vinho, hein. Você pode mergulhar, ué, que tá com vergonha do quê? Tô esperando quem tá entrando já. Se a revelação entrou, você já tem acesso. Eu tô falando sério, ué. Tá esperando o quê, pelo amor de Deus, cara? Começa a ver o rio. Você vai sentir uma glória cair em cima de você, seu corpo.